Olá, colegas tutores, vamos para a nossa segunda videoaula, referente à nossa primeira lista, a lista 01, e hoje eu vou resolver alguns itens da questão 1.2, ok? Essa questão se refere ao cálculo formal da derivada de uma função. E está aqui a fórmula da derivada, né? A maneira formal do cálculo da derivada de uma função, e essa derivada é calculada justamente quando você aplica o limite sobre a razão incremental e que vocês calcularam no problema na questão 1.1, ok? Eu escolhi o item D como exemplo. Então, nós calcularemos, dada a função f de x igual a x quadrado, nós calcularemos a sua derivada usando esta definição formal. Bom, vamos lá. Reparem que na definição formal de derivada, né, que leva o limite para quando ΔX tendendo a zero, nós temos a diferença da função, né, no ponto x mais ΔX, menos a função no ponto x. Então, nós temos que calcular a função no ponto x mais ΔX, executando cálculos auxiliares, né? Tá? Vamos primeiramente determinar a f no ponto x mais ΔX, né? Já que a f no ponto x nós já temos, é x quadrado, ok? Então, calculando a f no ponto x mais um incremento ΔX, ou seja, lá na f de x quadrado a gente substitui x por x mais ΔX, então nós teremos, abrindo parênteses, no lugar de x colocamos o ponto x mais ΔX, né? Como está elevado ao quadrado, x quadrado, então elevamos esse termo ao quadrado, ok? Isso aqui é o quadrado da soma de dois termos, né? E nós já sabemos calcular isso. E fica x quadrado mais 2 vezes x vezes ΔX mais ΔX ao quadrado. Muito bem. E a gente vai precisar da função no ponto x. A função no ponto x, que é a f de x, é simplesmente x quadrado, né? Que foi dado no enunciado. Pois bem, vamos calcular então a derivada da função f de x de maneira formal. A definição leva o operador limite, né? Limite de ΔX tendendo a zero, da razão incremental. A razão incremental aqui é a f no ponto x mais ΔX menos a f no ponto x. E essa diferença dividida por ΔX. Muito bem. Substituindo o que a gente acabou de calcular, né? X quadrado mais 2x vezes ΔX mais ΔX quadrado aqui, e substituindo a f de x, teremos x quadrado mais 2 vezes x vezes ΔX mais ΔX quadrado menos, da fórmula, a função no ponto x. A função no ponto x é simplesmente x quadrado. E tudo isso dividido por ΔX, né? E aqui tem um limite. Limite de ΔX tendendo a zero. Ok. Então, continuando com esses cálculos, já podemos, inclusive, cancelar menos x quadrado com x quadrado. Isso vai sobrar só limite ΔX tendendo a zero, vai ficar apenas 2x vezes ΔX mais ΔX quadrado, que eu já vou até colocar como um produto, né? ΔX vezes ΔX. Tudo isso dividido por ΔX. Muito bem, isso será igual ao limite para quando ΔX tender a zero. Eu já vou fatorar ΔX aqui e ΔX aqui, então vou abrir parênteses. Parênteses, 2x mais ΔX, fecho parênteses, e aqui o ΔX que eu fatorei dos dois termos, tá? Tudo isso dividido por ΔX. Podemos já simplificar ΔX com ΔX. Portanto, isso vai ficar limite
de ΔX tendendo a zero, aplicando o limite apenas depois que executarmos toda a álgebra aqui, né? Então sobrou limite de ΔX tendendo a zero de 2x mais ΔX, tá? Agora podemos aplicar o limite quando ΔX tender a zero, né? Isso vai ser igual a 2x mais, no lugar de ΔX, eu coloco zero. Portanto, pela definição formal de derivada, a derivada da função f de x igual a x quadrado é simplesmente 2 vezes x. Daí a resposta do item D. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.